Olá você, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 16 e 17 de novembro de 2016. Karina, sessões que tiveram uma previsão de um menor número de processos, já que também havia previsão de muitos debates em relação àqueles que foram efetivamente chamados para julgamento na tarde da quarta e da quinta-feira. Na quarta-feira nós tivemos de acordo com o levantamento que a gente pode fazer das sessões plenárias, foram 5 julgamentos realizados. Houve pedido de vista, mas grande parte deles acabaram sendo concluídos, como, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de São Paulo e uma lei mineira também, que versava sobre títulos de capitalização, que o Supremo acabou declarando inconstitucional. E na quinta-feira, 2 recursos foram julgados e com repercussão geral reconhecida também, alcançando diversos outros processos que aguardavam esses julgamentos aqui no Supremo Tribunal Federal. Um deles envolvendo o direito de reparação econômica para anistiados políticos e assim reconhecidos por portarias e leis, e também um outro questionamento feito por um município que tratava do repasse da União para municípios, um caso específico de Itabi, um município de Itabi, em que se questionava o valor desse repasse feito pela União a título de fundo de participação dos municípios. Um valor que é super importante que os municípios recebam justamente para garantir a sua autonomia política, conforme determinou a própria Constituição Federal. Muitos julgamentos realizados nessa semana, se compararmos com outras, temas bastante importantes e com repercussão geral reconhecida, Cadu, o que significa dizer que em um único julgamento, a ministra Carmen disse que na quarta-feira, um dos vários julgamentos realizados, alcançaria pelo menos 60 mil processos que aguardavam a decisão do Supremo. Então, o julgamento de um recurso da Suprema Corte pode ter essa repercussão e pode colocar um ponto final em vários litígios que tramitam em todo o Brasil. Vamos começar, portanto, com a sessão plenária desta quarta-feira, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei do Estado de Sergipe, que autorizava a Prefeitura a julgar contas de prefeito sem o parecer do Tribunal de Contas. A Procuradoria-Geral da República questionava 3 atribuições da Câmara Municipal. A primeira, julgar contas dos prefeitos sem o parecer do Tribunal de Contas. A segunda, autorizar a recondução do Procurador-Geral de Justiça. E o terceiro ponto analisado pelos ministros foi se o Poder Legislativo pode ou não decidir sobre a nomeação de delegado de polícia para a Superintendência da Polícia Civil do Estado. O voto foi seguido pela maioria do plenário. Não procede articulação de vício formal. Do mesmo modo, resolve-se a controvérsia pela interpretação conforme ao artigo 144, parágrafo 4 da Constituição do Brasil, do parágrafo 1º do artigo 116 da Constituição sergipana, para circunscrever a escolha do superintendente da Polícia Civil pelo governador do Estado aos delegados ou delegadas de carreira, independentemente do nível de sua progressão funcional. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta para a declarar a inconstitucionalidade do artigo 47, inciso 5, e da expressão decorrido o tempo previsto sem oferecimento do parecer, serão os autos remetidos no prazo de 5 dias às respectivas câmaras municipais, da parte final do inciso 12 do artigo 68 da Constituição de Sergipe. B, da interpretação conforme a Constituição da República, a expressão permitida a recondução do parágrafo 1º do artigo 116 da Constituição sergipana, para ser entendida como permitida uma recondução. E C, dar interpretação conforme ao parágrafo 1º do artigo 127 da Constituição sergipana, ao que se contém no parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição da República, circunscrevendo a escolha do superintendente da Polícia Civil pelo governador do Estado a delegados de polícia de carreira, independente de sua progressão funcional. Em outra ação, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, questionou uma lei do Estado de São Paulo que extinguiu a carteira de previdência de 10 mil notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares de cartorários. Segundo o partido, a lei seria inconstitucional porque a Assembleia decidiu sobre matéria de competência exclusiva da União.
O PSOL também defendia que o direito adquirido de quem contribuiu seria ferido com a extinção da carteira. A procuradora do Estado rebateu. A Lei Paulista, justamente para garantir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, definiu que essa dissolução vai ser feita de forma gradativa, de modo a atender até o último beneficiário. O relator, ministro Marco Aurélio, também considerou que a Lei Paulista é válida. No voto, decidiu que apenas um artigo da lei é inconstitucional, o que eximia o Estado de responsabilidade. Na decisão, o ministro também garantiu o direito dos que já tinham se aposentado ou cumpriam os requisitos para pedir a aposentadoria no momento da publicação da lei questionada, ou seja, no ano de 2010. É antiga a jurisprudência do Supremo sobre a possibilidade de configuração da responsabilidade do Estado, ainda que o ato praticado seja lícito. Tal entendimento vem sedimentado no princípio basilar da igualdade, segundo o qual descabe imputar a particulares individualizáveis os encargos sociais decorrentes da atuação administrativa implementada em prol de toda a coletividade. Em caráter exemplificativo, eu então citei, menciono o recurso extraordinário 113.587, relator ministro Carlos Veloso, publicado em 3 de abril de 92. Concluir o voto que foi o prevalecente. Ante o quadro, acolho parcialmente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado. Eis os preceitos e transcrevi. Volto ao caso concreto. Como a transcrição deixa antever, revela-se clara a similaridade entre o objeto da citada ação direta 4.291 e o desta. Impõe-se até mesmo em face do princípio da isonomia, solução equivalente. Ressalto que a filiação à carteira das serventias não oficializadas do Estado de São Paulo era obrigatória, como eu li o preceito referente a essa matéria. Ante o quadro, acolho parcialmente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, cabeça e parágrafo 1º da Lei 14.016 de 2010 do Estado de São Paulo, no que excluem esses dois dispositivos a assunção de responsabilidade pelo Estado. Eis os dois preceitos, transcrevo. B. Conferir interpretação conforme a Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela 10.393/70, os requisitos necessários à concessão. Em síntese, presidente, reitero o que prevaleceu no plenário quando nós apreciamos a situação da carteira dos advogados, né? Carteira do Estado de São Paulo dos advogados. E digo que a situação concreta do presente processo é mais favorável, já que, ao invés de advogados, se tem, né, registradores e notários e também os serventuários, né, dos estabelecimentos. É como voto. O voto foi seguido integralmente pelos ministros Dias Toffoli e Edson Fachin. Mas o ministro Teori Zavascki propôs avançar um pouco mais. Votou por dar também a opção de computar o tempo de serviço no regime geral para os que estavam contribuindo, mas ainda não tinham direito de se aposentar no momento da publicação da lei. Eu iria, então, mais além um pouco do eminente relator, para, além da declaração conforme em relação aos que adquiriram os benefícios,
reconhecer também aos que não adquiriram o direito à contagem de tempo de serviço, nos termos do parágrafo 9º. O ministro Teori Zavascki foi seguido pela maioria do plenário. Bom, Karina, vamos voltar justamente ao primeiro processo que foi julgado na sessão plenária desta quarta-feira. Inclusive, houve uma referência que eu fiz ao fato de ser uma lei do Estado de Sergipe. Não deixa de ser uma lei, uma legislação, mas, na verdade, como vimos, foi a Constituição do Estado de Sergipe, um artigo específico da Constituição do Estado de Sergipe, que foi questionada nesse julgamento. E declarado inconstitucional. Quando a gente fala em lei, em termos genéricos, acaba também compreendendo a Constituição. Mas no nosso modelo federativo, nós temos uma Constituição federal sob a qual estão subordinadas todas as legislações do Brasil e está sob a sua luz, vamos dizer assim, a sua sombra, todo o ordenamento jurídico, inclusive as constituições estaduais. Porque a partir da Constituição de 88 ficou determinado que cada um dos estados membros da federação tivessem a sua própria Constituição estadual. O Distrito Federal não possui propriamente uma Constituição estadual, mas possui uma lei orgânica, mas que já ficou definido pela jurisprudência que a natureza jurídica da lei orgânica do DF tem a mesma natureza jurídica do que as constituições estaduais, que são considerados um poder constituinte derivado decorrente e, por isso, se subordina também à Constituição Federal. Você se referiu, portanto, a uma lei do Estado de Sergipe, quando, na verdade, era uma Constituição estadual, não deixa de ser uma lei que também está subordinada à Constituição Federal e que, na sessão plenária de quarta-feira, acabou sendo declarado, em parte, apenas um item inconstitucional. No outro caso, foi uma lei de Minas Gerais, que também foi considerada inconstitucional. Isso, uma lei do Estado de Minas Gerais que teria criado ou teria regulamentado um sistema de capitalização e, de acordo com uma maioria que acabou sendo formada na quinta-feira, a partir do voto de desempate do ministro Gilmar Mendes, que foi proferido na quarta-feira, acabou se verificando que uma lei que trata sobre mercado de capitais, na verdade, que a regulação de mercado de títulos de capitalização, é matéria que versa sobre direito comercial. E o artigo 22 da Constituição diz que essa matéria é de competência privativa da União e, portanto, somente o Congresso Nacional poderia deliberar sobre esse assunto e não a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarada, portanto, inconstitucional a lei mineira. Destaques da sessão plenária desta quarta-feira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conferir que o plenário do STF decidiu que o pagamento imediato de reparação a anistiados políticos é, sim, constitucional. Logo depois do intervalo, aqui no Plenárias, com os destaques da sessão da quinta-feira. No segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje, destaques da sessão plenária desta quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento imediato de reparação a anistiados políticos é constitucional. Os ministros analisaram recurso em que a União questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o pagamento retroativo de prestação mensal referente à reparação econômica a um sargento anistiado da Aeronáutica em Recife, Pernambuco. A União, que deve R$ 187 mil ao anistiado, alegou que o pagamento deve se sujeitar à disponibilidade orçamentária. Não obstante haja uma previsão de pagamento em até 60 dias, o legislador foi muito claro, excelências, em dizer que esse pagamento está sujeito à disponibilidade orçamentária. A Associação Brasileira de Anistiados Políticos defendeu que não se pode alegar falta de previsão orçamentária. Segundo informação do Ministério da Justiça e confirmada pela AGU nos próprios autos, o valor médio de um retroativo de anistiado político é de R$ 200 mil. O próprio recorrido busca o cumprimento da sua portaria de anistia, que é de R$ 186 mil. Portanto, se nós multiplicarmos pela quantidade de processos sobrestados, nós vamos chegar em 2% de tudo que havia sido previsto nas leis orçamentárias anuais. O relator ministro Dias Toffoli negou o recurso, alegando que havia como pagar o anistiado, mas que a União insistia que o pagamento só poderia ser feito com dotação orçamentária específica. Como havia rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não foi demonstrada a ausência da disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento imediato do valor ora
ao recorrido, não havendo que se falar em observância dos precatórios. Tampouco se poderia cogitar, no caso concreto, de se determinar a inclusão da dívida reconhecida no orçamento para o próximo ano, na medida em que a mora já se operou e pagamentos foram realizados a terceiros durante os anos em que o anistiado deixou de ter atendido o seu crédito. Ao longo desses anos em que esse recorrido não teve atendido os seus créditos, muitos outros foram pagos diretamente e sem ser por meio de precatório. Propõe, por fim, a fixação, então estou negando provimento ao recurso e proponho a fixação de teses, mas penso que poderia discutir as teses posteriormente. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, entendendo que o pagamento é constitucional. Existe a previsão do pagamento imediato, que foi a ordem. Eu acho, como disse o ministro Fachin, que deve ser incluído no orçamento, e em não sendo, a última alternativa seria o precatório, solução que, nesse caso concreto, me parece extremamente injusta, sobretudo se considerarmos que se trata de uma pessoa que tem 78 anos e que está esperando há mais de 12 anos. Estou acompanhando o relator. O precatório diz respeito a condenações judiciais e visa a observância do princípio orçamentário das despesas públicas. Esse é o princípio do precatório. Portanto, não faz nenhum sentido submeter a precatório débitos que não decorram de decisão judicial, mas é de reconhecimento administrativo, e ainda mais quando previsto na lei orçamentária. Agora, eu penso, nós estamos aqui diante de um caso de repercussão geral, portanto, nós vamos ter que decidir algumas questões importantes. A primeira é a seguinte: como disse o ministro Barroso, se trata de um reconhecimento de um débito de 2004. Atualmente, não faz mais sentido imaginar o pagamento nesse exercício pela previsão orçamentária de 2004. O princípio da anualidade do orçamento impõe que, nesses casos concretos, e em outros que podem aparecer, mas eu acho que no próprio caso concreto é preciso que haja previsão orçamentária no exercício que está sendo executado. Karina, neste último caso, a União falava em disponibilidade e orçamento. Como é feito esse pagamento? Na verdade, para a União fazer o pagamento para esses anistiados, na verdade, todo pagamento feito pela Fazenda Pública, estados, municípios, eles têm que fazer uma lei de previsão orçamentária. Ou seja, prevê-se o quanto que vai ser gasto no ano seguinte, por lei, e aí esses valores já estão incluídos naqueles valores que vão vir para os cofres públicos para efetivar aqueles pagamentos. Então, por exemplo, todo ano na lei de orçamento existe uma cota que é destinada, ou uma previsão orçamentária para pagamento de precatórios. Então, já vai se fazer uma previsão de quanto será gasto, isso vai ser incluído na lei e aquele dinheiro fica disponível para esses pagamentos. No caso dos anistiados políticos, ou mais especificamente nesse recurso extraordinário, e que nós falamos no início do programa, esse julgamento deve alcançar pelo menos 946 ações que tramitam em todo o Poder Judiciário, envolvendo essa busca pela reparação econômica, já reconhecida também por meio de portarias, por atos administrativos, como disse o ministro Teori Zavascki, não teriam sido pagos de forma imediata. Não obstante, o ministro Dias Toffoli, relator desse recurso extraordinário, tenha dito que, nos próprios autos, a União informou algumas vezes que havia sido feita uma previsão orçamentária para pagamento e a mesma não foi. Então, o que se busca aqui, na verdade, é que o Poder Judiciário possa impelir o poder público a fazer esse pagamento imediato e não apenas ao pagamento das prestações mensais que o governo federal vem fazendo. A União alega falta de previsão orçamentária e o que o ministro Teori Zavascki acabou chamando a atenção era de que se havia uma previsão orçamentária em 2004 para um gasto de 2005 e ela não foi efetivada, aquela lei não vale para o pagamento agora, mas que essa responsabilidade do governo em fazer esse pagamento imediato, para dar cumprimento a essa portaria que reconhecia o direito dos anistiados, esse fato é incólume e não haveria de forma alguma, conforme disse até mesmo o ministro Dias Toffoli no seu voto, uma violação do princípio da legalidade da despesa
do poder público. Por quê? Se lá atrás havia uma previsão orçamentária, havia dinheiro para pagar. Não foi pago, não há violação ao princípio dessa legalidade, portanto. Inclusive a devolução dos cofres públicos. Não foi feito o pagamento, o dinheiro foi devolvido dos cofres públicos. Exatamente. Então aqui, esse sargento da aeronáutica, que teria sido expulso na época do regime militar, pós golpe de 64, por ter sido considerado subversivo, ele teve o direito de ser esse reconhecimento da reparação econômica por uma portaria do Ministério da Justiça que determinava esse pagamento. A União, alegando a indisponibilidade orçamentária, preferiu fazer pagamentos mensais, né, em detrimento daqueles valores retroativos ao qual ele tinha direito. E que, pelo que foi dito, inclusive durante o julgamento, aproxima-se a uma cifra de R$ 187.480. Então, ele busca aqui no judiciário essa reparação econômica dos valores que não foram pagos e que sejam pagos de forma imediata por ser um direito previsto na Constituição e que, por ser um cidadão com esse direito reconhecido, o não cumprimento, segundo o próprio ministro Dias Toffoli, violaria o princípio, inclusive, da dignidade da pessoa humana. Então, deve ser reparado e deve ser incluído na previsão orçamentária. Karina, esse julgamento, como você bem disse, tinha repercussão geral reconhecida. Havia necessidade de elaboração de uma tese. E o julgamento aconteceu na primeira parte da sessão, havia uma expectativa de julgamento na segunda parte, mas a segunda parte foi totalmente tomada por julgamento que estava na pauta e que tomou toda a segunda parte da sessão, inclusive adiantamos um pouco a hora, foi até um pouco mais tarde a sessão plenária desta quinta-feira. E ficou para a próxima sessão a elaboração dessa tese em relação a esse julgamento. Do que se trata especificamente? O ministro Dias Toffoli sugeriu que fosse feita uma tese para que a discussão e a decisão do Supremo possa alcançar esses processos sobrestados em duas etapas. Uma tese para alcançar os militares anistiados e uma tese para alcançar outras pessoas que não seriam os militares. Nesse recurso extraordinário que foi julgado, tratava-se de um sargento das Forças Armadas, da Aeronáutica, mas a tese deve englobar também outros casos de anistiados políticos e há uma previsão de que na próxima sessão já haja a discussão e a votação sobre essa tese firmada nesse recurso extraordinário. Mas na segunda parte da sessão plenária da quinta-feira, os ministros se debruçaram também sobre um tema bastante importante que envolve a autonomia política dos municípios e, sendo também um recurso extraordinário, acabaria alcançando ou repercutindo em vários outros recursos extraordinários que discutiam também o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Esse Fundo de Participação dos Municípios trata-se de uma parcela do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é arrecadado pela União e repassado aos municípios justamente para garantir-lhes o que a Constituição determina, que é a sua autonomia política. Alguns julgamentos, eu já inclusive ouvi os ministros dizendo que muitos municípios dependem desse fundo para que essa autonomia seja efetivada. E o ministro Edson Fachin acabou, sendo seguido também pela maioria que se formou no plenário, entendeu que não havia motivos para reformar a decisão em que o município de Itabi buscava, de uma certa forma, receber o produto desses impostos, imposto de renda e o IPI, sem as desonerações feitas pela União. E o ministro Edson Fachin disse, a União ela pode arrecadar e pode também conceder incentivos fiscais e se isentar de receber esses valores. E isso não implica que o repasse para o fundo dos municípios deva vir sem essas desonerações, que era justamente isso que o município pretendia, porque esse não teria sido o modelo federativo fiscal adotado pela Constituição Federal. E esse foi o entendimento que acabou prevalecendo na sessão de quinta-feira, nesse recurso extraordinário. Há o repasse do produto desses impostos para o fundo municipal, o fundo de participação dos municípios, incluindo as desonerações, ao contrário do que se pretendia o município de Itabi. Bom, esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que na próxima semana, por conta inclusive de alguns feriados que tivemos durante agora estes últimos períodos, já foi remarcada uma sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal para amanhã da próxima quarta-feira, caracterizando assim que teremos praticamente o dia todo com sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, portanto, na quarta-feira, além, é claro, da sessão plenária da próxima quinta-feira.
Portanto, Karina, o que significa encontro marcado com nossos amigos da TV Justiça na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia aqui na TV Justiça e continue conosco aqui, é claro, na TV Justiça.